Oi, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Graziele, de novo, sim. Agora para a gente falar sobre cadeia de valor. Ficou faltando lá, né? Eu falei dois vídeos, fiz dois vídeos sobre internacionalização, pelo menos um aí para a gente falar de cadeia de valor, que é mais um dos modelos porterianos, mais dos frameworks porterianos. Bom, a gente falou, né, nas outras videoaulas aí. Quando eu falei sobre internacionalização, eu falei de cadeia produtiva. Quando eu falei de internacionalização, eu falei de colocar as atividades da empresa em outro lugar. E aí a gente fica pensando, que atividades? Exatamente. E aí é sobre isso que fala a cadeia de valor. Conceitualmente, o que significa cadeia de valor? Significa o conjunto de atividades realizadas pela empresa ou por seus parceiros que concretizam algum tipo de produto ou de serviço, tá? Essas atividades, elas pegam desde o insumo, que está lá no início da cadeia, e vão até o consumidor final, que está no final da cadeia. Entre insumo e consumidor final, tudo que tem aqui no meio é atividade da cadeia de valor. E essas atividades, elas, de alguma forma, elas precisam funcionar muito bem ajustadas, muito bonitinhas, muito direitinho, para o negócio lá no final reverter aquilo que a empresa espera, que é a geração de lucro. Então, quando o Michael Porter ele fala de cadeia de valor, significa o quê? Que cada uma dessas atividades que a empresa vai realizando vai agregando algum tipo de valor ao produto. É o valor que o cliente espera encontrar. Então, quando eu compro uma canetinha, por exemplo, eu espero que essa canetinha ela me forneça um determinado tipo de padrão de desempenho, um valor que está agregado nela. Se a canetinha ela é com um corpinho branquinho, com a pontinha cor-de-rosa e ela escreve cor-de-rosa, né? Isso tudo faz parte do pacote de valor que eu espero que me seja entregue na hora que eu adquirir. E isso tudo aqui é composto pelas atividades da cadeia de valor. Mas que atividades são essas? Aí, meu amigo, você pode pôr um monte de coisa dentro da sacola, que é um monte de coisa mesmo. Então, a gente começa falando lá da matéria-prima, dos insumos, e aí a gente vai ter as atividades de compras, estoque. A gente tem atividade de manufatura, que é a produção do bem propriamente dito, mas antes de produzir o bem, de manufaturar, a gente precisa ter atividade de pesquisa e desenvolvimento, que é para projetar os produtos, para fazer os pilotos, para ver se funciona. Antes de ter a pesquisa e desenvolvimento, a gente precisa ter atividade de marketing, atuando fortemente em pesquisa de mercado, em desenvolvimento de produto. Mas esse mesmo marketing também tem que estar lá na frente, porque ele também tem que cuidar de fidelização de clientes, de satisfação, de relacionamento com os clientes. Tem uma atividade muito importante, que é a atividade de assistência técnica, que é você prestar serviço em cima daquele produto ou daquele serviço que você está comercializando, pensar nas questões de garantia do produto. Sem dúvida nenhuma, você tem que pensar em logística, porque o seu produto ele não vai andando sozinho da empresa até a casa do cliente, não. Precisa que alguém vá lá entregar. Então, a logística é extremamente importante nesse processo. Tanto a logística externa, que tem esse caráter da distribuição, quanto a logística interna, que é aquilo que cuida da movimentação dos materiais dentro da empresa, ok? Bom, tem atividade comercial, atividade de vendas, precisa vender, fabricou, tem que vender, tem o serviço proposto, tem que vender, é extremamente importante também. Nossa, mas é só isso, se a gente for pensar dentro da empresa, tem tanta coisa que a gente faz, é verdade. Tem, além de todas essas atividades, que são atividades principais e que estão relacionadas diretamente ao negócio da empresa, existem outras tantas atividades que precisam ser realizadas, mas que atuam como suporte, tá? Exemplo, recursos humanos. Precisa ter, né, o pessoal do RH. Como é que vai cuidar dos funcionários, fazer folha de pagamentos, benefícios, enfim, segurança do trabalho. Tem o departamento financeiro, atividade financeira, os caras que vão pensar
nos budgets, né? Precisam pensar nos custos, nos orçamentos, nos investimentos que serão feitos. Precisa do pessoal do jurídico, atividade jurídica, para ver se está tudo nos conformes. Precisa do pessoal da contabilidade, que é para ir checando os números e pautando as decisões financeiras. Precisa do pessoal da manutenção, porque se quebrar alguma coisa, o que você vai fazer? Não tem muito jeito. Precisa do pessoal da TI. Quando a empresa, o negócio da empresa é em TI, na verdade acaba sendo a atividade principal. Mas numa empresa de negócio tradicional, a TI, não tenha dúvida, é uma atividade de suporte importantíssima, ainda mais em tempos que vivemos e que empresas vivem, algumas somente de e-commerce. Então, veja que quando a gente analisa o produto ou o serviço final, existem atividades que estão mais ligadas a ele e outras que estão menos ligadas. Mas esse mais ou menos ligada, a gente está colocando assim uma ligação direta, tá? Direta. Então, não é o departamento, digamos assim, jurídico que vai fabricar o produto. Mas o departamento jurídico, ele vai cuidar, por exemplo, de questões trabalhistas, de questões de regulação e de regulamentação da atividade da empresa. Então, mesmo não atuando diretamente na fabricação, nesse exemplo que eu dei, o jurídico ele tem uma importância e agrega algum tipo de valor para o produto que está sendo produzido. Então, nesse sentido, a cadeia de valor inteira, ou seja, todas as atividades que ela tem, é dividida em dois grandes conjuntos de atividade. As atividades principais, que são aquelas atividades diretamente ligadas ao produto, que agregam valor de forma mais acentuada: logística, produção, marketing, pesquisa e desenvolvimento, insumos, tá? Compras, né? E as atividades de suporte, que são as atividades que agregam valor, mas não de forma direta: financeiro, jurídico, recursos humanos, manutenção, TI, tá? Mas independente delas serem atividades principais ou atividades de suporte, essas atividades todas precisam estar ajustadinhas. Esse ajuste das atividades, ou fit, a gente fala fit estratégico, ou seja, esse ajuste das atividades é primordial para uma cadeia de valor funcionar. Porque esse ajuste diz para a gente o seguinte: quanto que essas atividades elas estão trabalhando juntas, elas estão conectadas, elas estão imbuídas do mesmo objetivo. Então, somente com esse fit estratégico, esse ajuste fino entre as atividades, é que a gente consegue, de fato, gerar valor a partir dessa cadeia. Às vezes, isso é mais fácil de se conseguir quando a gente tem todas as atividades dentro da empresa, se a empresa ela for uma empresa integrada. Quando a gente tem fornecedores, quando a gente tem terceirização, é um pouco mais difícil fazer esse fit, fazer esse ajuste estratégico, porque o cara está lá fora, né? Ele não partilha dos mesmos objetivos, valores que os meus, enfim. Então, é um desafio a mais que se coloca. Mas o importante pensar é que, independente se está dentro ou se está fora, todas as atividades dessa cadeia de valor têm que se conversar, perseguir o mesmo objetivo para, de fato, entregar o valor que o cliente espera, que o comprador espera. Essa é a grande sacada, digamos assim, da análise do modelo da cadeia de valor. Veja que quando a gente está ajustando as nossas atividades, todas elas estão focadas no mesmo objetivo, naturalmente você também está definindo a estratégia competitiva da empresa, ou seja, a forma com a qual você vai lutar ali no mercado. Então, pensar em cadeia de valor é pensar como que eu quero meu resultado e pensar como eu vou competir lá no meu ringue, digamos assim, de concorrentes, ok? Então, acho que é isso, mais ou menos por aí. Não deixe de fazer as leituras dos capítulos, estudar por lá, que também tem muita coisa importante nos livros que você precisa saber também. Já vai se preparando para a prova 2, que isso vai estar lá, hein? Vai ter uma pergunta sobre isso, tá bom?
Por hora é só. Bons estudos para você e um abração. Tchau, tchau.